A pressão é o que o mundo impõe sobre você para que você entregue resultado. O mundo vai te pressionar. Fundador ser um canal de aquisição, aí usam a DIB de exemplo e etc. Você acha que depende do nicho, faz sentido ou não? A empresa do Léo não pode ser o Léo Toledo. O Léo Toledo tem que ser a cara da empresa, entende a diferença? Entendi. Se a sua empresa for você, tu não vende ela, tu não vai ter equity nunca. O Silvio Santos não morreu, o SBT não continua. Sabe quando eu me torno competente? Quando eu me torno desnecessário. Tudo depende da sua capacidade de monetizar, de fazer as coisas com intencionalidade e planejamento. A sua capacidade de entender o problema, de entender o caos, de entender a gravidade das circunstâncias, te afasta do medo. Ah, boto gente mais inteligente do que eu nas cadeiras e pronto, vai ser enganado. Porque se você tem um ser mais inteligente que você, ele vai te manipular. A inteligência é uma grande arma da manipulação. Conheço dono de empresa de bilhão que não entende gestão, nem de governança, nem de nada. Dono de empresa tem que saber, tem que ter conhecimento. Eu, Lázaro, pautei minha carreira dentro de todas as áreas da companhia e eu nunca parei de estudar. A gente sabe que tem muita gente que vai vender mentoria para empresário porque não deu certo no próprio negócio, né? O problema é quando o cara não tem história de nada e ele quer ensinar o cara a fazer. Um processo de transformação e disrupção de resultado exige acompanhamento. Se você está aqui tirando o valor desses conteúdos, lembra de acompanhar os que estão por vir. Cada vez mais traremos grandes convidados e o ouro para você construir mais resultado na sua vida e no seu negócio. Inscreva-se no canal. A gente vê que muitas pessoas acompanham episódios esporádicos. É muito dinheiro o resultado que fica na mesa por falta de continuidade. Se inscreve no canal para ser notificado com todos os episódios e conteúdos que a gente tem compartilhado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mentor Podcast. Hoje a gente tem aqui um convidado extremamente especial, segundo round, né? Tivemos há pouco mais de um ano atrás. Foi o episódio inclusive, que mais performou do canal. É um cara que tem muito lastro, que tem uma visão empresarial completamente acima da média. É um cara que tem lastro guiando empresários, direcionando grandes empresas. Então me ajudem a receber com uma forte energia, Lázaro do Carmo. Obrigado, seu Léo. Boa. Rapaz, você é um menino, né? 32 anos, mas eu te conheci, você tinha 20 e poucos, né? É, velho. E faz tempo isso. Tava falando outro dia com algumas pessoas que eu conheci no passado e como o tempo passa, né, irmão? É, passa Você, rápido. o Caio. A gente se conheceu, não tinha filho, né? Não tinha filho, é verdade. É isso aí. Mas é um bom sinal. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Lázaro, eu te vejo muito falando sobre pressão ser um privilégio, mas que a gente deve evitar a tensão. É isso aí. Qual que é a real diferença entre pressão e tensão e até o como discernir isso numa equipe, por exemplo? Cara, vamos falar o seguinte, o que as empresas têm que oferecer para o Léo, para todo mundo que quer crescer na vida? Eu tenho que oferecer um bom ambiente de trabalho com respeito, eu tenho que oferecer uma remuneração digna e eu tenho que oferecer um bom plano de carreira. E para eu performar dentro de uma empresa, eu preciso ser cobrado. A pressão é o que o mundo impõe sobre você para que você entregue resultado. E não é o seu chefe, não é sua mulher. Você tem 4 filhos, meu irmão, quer para pressão? Olha para os 4 pequenininhos, senta no sofá e olha para você e fala assim, querido, eu tenho que cuidar disso, é pressão. Só que ela faz você mais homem. A pressão é tudo aquilo que te cobra por aquilo que você tem obrigação de fazer. E aí as pessoas se doem por isso. Eu não sou obrigado a nada. Quem não é obrigado a nada é criança e drogado, que só faz o que quer. O mundo vai te pressionar. Agora, aonde entra a tensão? A falta de respeito. Tá. Você com um time, você começa a faltar de respeito com o ser humano, você aumenta o tom de voz, você grita, aí você tensiona. Tá. Pressão é bom, tensão é ruim. E o único detalhe que diferencia um do outro é a falta de respeito. Lázaro, excesso de meta é tensão? Não, excesso de meta são escolhas. Você vai virar e falar assim, não consigo cumprir. Meu amigo, você na minha empresa está me dando um trabalho sobrenatural e eu sou um cara natural, eu não sou sobrenatural, eu não consigo fazer. Vamos conversar e eu vou te entregar bem isso. Isso é um papo profissional. Eu adoro quando alguém chega e faz isso. Cara, Lázaro, pressão é só a empresa com funcionário? É só o chefe com colaborador? Não, é a vida com você. Boa. É a vida com você. Você nasce pressionado. Boa. Nasce. Eu tenho uma teoria que fala disso.
né? Que você tá na barriga da mamãe. Não sei se eu falei do outro podcast, falei? Você tá na barriga da mãe, líquido amniótico, alimentando pelo cordão umbilical, né? Vou falar. Aí, porra, tu vai nascer, o cara te puxa pela cabeça, corta o único meio de alimento que você tem, que é o cordão umbilical, você sai do quentinho, tu não sabe respirar, quase afoga. O cara dá tapa na sua bunda, fura seu pé, te bota na balança gelada, entendeu? Aí tu quer comer, tu não sabe falar, tem que chorar. Cresce, 3 anos de idade, 4 anos de idade, começa a se expor ao mundo, o meio ambiente faz pressão no seu sistema imunológico. Você pega todo tipo de vírus, bactéria, pega tudo ali, pressão do mundo externo no seu sistema imunológico para te tornar mais forte. Cresce, adolescência, namorado, namorada toma um chifre, sofre, cresce, 18 anos de idade, passar no vestibular, formar, começa a ter responsabilidade, ter que trabalhar, chega aos 30 anos de idade, não me pressione. Na minha vez, não me pressione. Qual é, meu irmão? Você se fudeu a vida inteira e vai se fuder o resto da sua vida. E as pessoas têm mania de confundir pressão com maus hábitos de vida, com doenças emocionais, com tudo isso. Pressão não vai te causar doença emocional. A tensão vai, a falta de dinheiro vai, um ambiente hostil vai. E a pressão não tem nada a ver com hostilidade. Boa. Há quanto tempo você se colocou a primeira vez numa posição ali de executivo, gerindo e direcionando pessoas? 25 anos de idade, eu tô com 57, Tá. há 27 anos. Tá. Eu já era CEO aos 36, diretor aos 28. Animal. Agora... E sempre dono, tá? Sim. Sempre, às vezes a pessoa, esse cara não toca nada dele. Se der uma olhada no CNPJ, todos os CNPJs a gente tá beirando 1.000 colaboradores. Ô Lázaro, agora pegando que já faz mais de 20 anos, você acha que é um mito ou uma realidade que, pô, a geração tá diferente, as pessoas estão mais frouxas, não estão? O que você me fala sobre isso? Pra mim não tem geração ruim, geração boa. Tem vagabundo e esforçado. Não tem geração. Tem nego ruim em todas as gerações. Tá. Tem nego bom em todas as gerações. O que aconteceu com a geração Z? Que todo mundo fala que ela é frouxa, que ela é mimizenta. É que surgiram alguns hábitos por causa, muito provavelmente por causa do excesso de comunicação, pela fluidez das informações. E tudo que é fácil é mais agradável. Então a geração se apegou no fácil. A geração acha que se ele olhar para você e mudar a mentalidade, ele vai ficar rico. Que se ele fizer um treinamento de 3 dias do fulano de tal, ele muda de vida. Vou contratar o treinamento do Léo de 3 dias, vou ficar bilionário. Vai mudar minha vida. Porra, não vai. Sabe por quê? Que você só ajuda. Quem tem que fazer é ele. Sim. Tem que gastar a porra da sola de sapato. Né? Você veio de um negócio do marketing multinível que tinha gente que ganhava dinheiro e tinha outros que não ganhavam. Sim. E com o mesmo tempo de empresa, às vezes até mais. Total. O cara entrava e o cara fazia. A diferença está no ser humano, está na atitude. Boa. Então, na minha opinião, cara, o lance da culpa da geração Z sempre teve o papo de uma geração melhor que a outra, como sempre vai ter. É a visão da facilidade. Mas tem muito nego com sangue nos dentes. Muito, 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 muito. Uma coisa é a internet, eu não ganho dinheiro com a internet só me ajudou com um negócio. As pessoas conhecem o meu estilo, sabem que eu não abraço árvore, sabem que eu não vou fumar maconha estragada, eu não vou ser um alienado do todos vamos dar a mão e somos uma família na empresa, eu não vou ser esse alienado nunca. Então o cara, quando procura emprego nos meus negócios, geralmente é o cara que está com sangue nos dentes. O cara de 20 e poucos anos de idade que já chega assim, o Coroa aí falou que ele divide riqueza para não reclamar de pobreza, que se eu trabalhar eu sou reconhecido, é isso que eu quero. É boa. E cara de 20 e poucos anos. Sim, total. Entendeu? Então, não tem geração ruim nem geração boa. Tem ser humano fraco, ser humano forte. Tem profissional bom e profissional ruim em todas as áreas. Boa. Entendeu? Então, esse é o lance, cara. Minha opinião pessoal, sabe? Sim. Lázaro, eu tenho observado em diferentes ecossistemas, né? A gente até comentou, por exemplo, do G4 e tal, um movimento de pessoas falando sobre founder-led growth, né? Então, o fundador ser um canal de aquisição, e aí, usam a DIB de exemplo e etc. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que depende do nicho, faz sentido ou não? Funciona para todos os nichos? O que você pensa? Eu acho que independente do nicho, o dono dá a cara dele, dá credibilidade. Tá. A empresa não pode ser ele. Tem que ter um limiar aí. Tá. A empresa do Léo não pode ser o Léo Toledo. O Léo Toledo tem que ser a cara da empresa. Entende a diferença? Entendi. Tem uma diferença sutil. Se a sua empresa for você, tu não vende ela. Tu não vai ter equity nunca.
A gente deu um exemplo ali atrás, né? Sim. Eu te falei que às vezes acontece comigo, o cara querendo comprar um negócio, mas o cara quer me amarrar que eu fique lá com ele o resto da vida, porque ele acha que a minha cara é que fez o negócio crescer. Então isso é péssimo. Você tem que... O Adib é um bom exemplo. Uhum. O Adib fez a CMED crescer, não só com a exposição dele, todo mundo acha que é por causa da exposição, não é com uma série de estratégias bem-sucedidas, principalmente no canal de distribuição, mas ele vai lá e fala, minha empresa é foda e eu dou minha cara para bater. Só que a CMED, ela é altamente monetizável e alguém vai comprar. Se ele sair de lá amanhã, a CMED continua. Sim. Ah, pode sofrer um baque? O Silvio Santos não morreu, o SBT não continua? Então é isso, agora você não pode ser só você. Tá. Você, o cara, todos os produtos são você. Tudo é você. Danou. Sim. Eu sou a favor da exposição da cara do dono para trazer credibilidade, não para carregar a empresa nas costas. Tá. Entendeu? Boa. Sim. E se... Porra, não é só eles, né? Se você pegar lá com vocês o Flávio Augusto, é igual. Ele não carrega a liga nas costas. Total. Mas ele é a cara. Agora, se a estruturação estiver boa, ela vai funcionar sem ele um dia. Total. Entendeu? Então é isso. A empresa não pode ser você. Sim. Sabe quando eu me torno competente? Ah. Quando eu me torno desnecessário. Quando eu me torno desnecessário, eu sou altamente competente, porque o ecossistema, a engrenagem que eu construí, roda sozinha, me dá dinheiro comigo dormindo sem precisar de mim. Tá. Vamos entrar nessa então, Lázaro. Vamos lá. Hoje, muita gente que nos ouve são PME que tem uma boa lucratividade. Então tem diversos tipos. Pô, escritório de arquitetura, de advocacia, médico, alguém que trabalha com varejo, com marca ultra premium. Estou dando vários exemplos, mas de forma geral não tem muita indústria ou empresas muito grandes. E essa pessoa, ela tende a ficar extremamente amarrada dentro do negócio. E não necessariamente é porque ela realmente tinha que estar. É talvez por falta de segurança, de coragem, de capacidade, enfim. O que você vê que são os principais erros que fazem com que esses empresários se tornem quase que funcionários da própria empresa e como resolver isso? Então vamos lá, o seguinte, você falou de PME, pequenas e médias empresas. Toda pequena empresa, o dono é escravo dela. De todo jeito. Tá. É você e mais 5, é você e mais 4. Se tu parar de fazer, vai todo mundo parar de fazer. Sim. Só que a evolução de uma empresa de pequena para média é que você tem que melhorar a sua sofisticação de condução. Tá. E da média para grande, então, aí tu tem que ter gente sofisticada do seu lado. O que muda é a sofisticação. Tá? Eu vejo muito o cara da empresa pequena se chegar perto de mim, cara, porque eu sou um escravo da minha empresa. Eu falei, quantos funcionários você tem? 8 e tal? Você vai continuar sendo. Você vai ser um escravo você vai ter o regime fechado e o semi-aberto. Mas o aberto 100% tu não vai ter. Porque tu não tem nem gente com capital intelectual suficiente para tomar decisão como dono. Você só vai ter gente com seu capital intelectual suficiente para tomar decisão como dono quando você tiver dinheiro para pagar. E não está nada errado ser dono de uma empresa pequena que te dê bastante lucro e média, porque o que manda é a última linha. Sim. Aí eu quero ter uma empresa de 1 bilhão. O que adianta você ser dono de uma empresa de 1 bilhão, como tem muitos e-commerces por aí, que fatura 300, 400 milhões. E-commerce eu estou dando exemplo, porque é nítido isso. Sim. E dá prejuízo na última linha e nem paga imposto direito. Aí eu tenho uma empresa que fatura 1 bilhão. Para quê? Né? Para te arrumar um caos, para te levar para o inferno, entendeu? Porque vai te ferrar uma hora. É melhor você ter uma empresinha de 20 milhões que te deixa 5, de 30 que te deixa 12, de 50 que te deixa 20. É melhor, velho. Sim. Uma coisa que... Um setor que deixa essas margens, que é o setor que você ajuda o cara a fazer. Educação. O cara é bom no setor dele. E ele começa a vender educação, ele vai começar a sentir que a última linha é mais importante do que a primeira. É real. Porque provavelmente você no seu negócio não vai faturar bilhão. Total. Mas ele vai te dar uma linha muito gorda na última linha. E é o que importa, brother. Total. Pra cuidar dos seus 4 filhos, o que importa é o que sobra no seu bolso, porra. Não é o quanto eu faturo. Sim. Então, o que muda é a sofisticação. Conselho que eu vou dar. Para quem é pequeno e médio, nunca saia do tático, mas vá se aliviando do operacional. Para de fazer microgerenciamento, que aí dá. Dá para você parar de fazer microgerenciamento, dá para parar de você ir lá ficar pagando a continha, negociando o negócio. Sim. Mas você ficar out,
Não faça enquanto você não tiver gente muito boa, se não tiver governança e sistema. Você vai ser roubado. Tá. Vai ser traído. E existe essa ilusão que a internet pregou. Você tem que trabalhar 4 horas por dia, tirar férias 4 horas por ano e ficar rico, eu sou rico. Para, caralho. Para, não é assim. Para 99,9% não é assim. Entendeu? Total. Você tem que ir saindo do microgerenciamento, mesmo quando você é pequeno e médio. Mas você nunca tem que tirar o olho daquilo que acontece dentro da sua companhia até você ter gente boa que faça isso. Até você ter processos de governança que protejam a sua empresa de uma fraude e de um roubo. Até você ter sistema que controla todas as entradas, as saídas de dinheiro, de recurso, de matéria-prima e de ativo. Tá. Aí você consegue. Não adianta ser míope. Sim. Não vai. Lá na Capital Upgrade, às vezes o cara fala, vou fazer o curso de gestão aqui agora porque eu quero sair diretamente do operacional, eu vou largar tudo na mão dos funcionários, vou aprender a delegar. Falei, quanto tu fatura? Ele falou 10 milhões. Eu falo, tu não vai. Se fizer isso, Sim. vai dar problema. Boa. A não ser que você tenha gente muito boa. Tá. Agora, eu acho que esse é um ponto importante, Lázaro. Por que essa pessoa muito boa, que tem visão de dono, não quer ser dono? Às vezes, cara, o cara quer ser... Eu conheço grandes executivos que são mais ricos que muitos donos e nunca foram donos. Tá. Eu conheço executivo de patrimônio de 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, um monte. Eu tenho um grande amigo pessoal, mora, não vou falar nome aqui não, senão ninguém vai mostrar ele. Mora em Nova York, ele foi presidente de umas 4 empresas, fez 2 IPO, foi CFO de uma outra, começou a fazer o que eu faço, que é a turnaround, entendeu? Pegou uma empresa multinacional gigantesca, entrou lá dentro em 1 ano, botou uma puta de uma grana no bolso. Por quê? Porque ele começa a cobrar por participação. Tá. Tem gente que quer carreira executiva e é muito bem sucedido. Eu poderia citar nome aqui de 15... Não precisa ir longe, tá, galera? Vai na internet, pegue os executivos mais bem pagos do planeta. Tem nego com mais de $1 bilhão. Executivo. Caramba. Pega no Brasil. 60 milhões líquido por ano tem um monte. 80 líquido por ano tem um monte, que não é o dono, é executivo. Então depende, irmão. Eu hoje... De todos os meus negócios, eu ganho mais dinheiro na empresa dos outros do que nas minhas, porque eu fico com a parte do sucesso. Entendi. A cada R$10 que eu te der, 1 é meu. Se eu te der 100 milhões, 10 milhões é meu. Se eu te der 1 bilhão, 100 milhões é meu. E se você tem uma dívida de 3 bi, a gente está negociando dívidas de 3 bi, de 2 bi, 2 bi e meio. Se eu derrubar uma dívida de 2 bi e meio para 1 bi e meio, tu ainda deve 1 bi e meio, mas tu me deve 100 milhões também, porque eu te tirei 900 milhões das costas. Então, tudo é proporcional ao seu conhecimento. Boa. Se um executivo com uma capacidade de monetização e de fazer dinheiro alta, ele vai ganhar mais dinheiro do que qualquer médio empresário. Vai depender, é óbvio. Ah, Lázaro, é exceção também? Também é. Sim. É 0,00001, cara, mas tudo na vida. Você é uma exceção, eu sou uma exceção. O sucesso é feito de exceções. Tá. Entendeu? Sim. E tem gente muito... E outra coisa também. Vou dar um exemplo aqui que eu posso falar. Fernando Boscolo foi meu funcionário... desde quando tinha 20 e poucos anos de idade. Parou de trabalhar comigo para ser presidente da Água de Cheiro, deu errado lá, voltou para o mercado executivo, foi ser o presidente da Privalha. Hoje ele comprou a Privalha. Caraca. A Privalha fatura 1,5 bilhões. Ele foi meu funcionário a vida inteira, ele foi lá, pegou dinheiro em fundo, banco, tomou dinheiro para tudo quanto é lugar, e hoje ele é dono da empresa de 1,5 bi. Entendeu? Deve ter... Estou com 57 e 47, 10 anos menos. Foi executivo a vida inteira. Sim. E olha o que ele fez hoje, dono da empresa de 1,5 bilhão. Então, assim, Animal. Tudo depende da sua capacidade de monetizar, de fazer as coisas com intencionalidade e planejamento. Tá. Não faça nada sem intenção e sem planejamento e para de ser besta motivada. Tem cara que quer ter 30 empresas ao mesmo tempo, quer ter 20 e não tem dinheiro. Quem tem 30 empresas? Silvio Santos tinha 35. Olha quanto dinheiro ele tinha. Sim. Eu conheço um monte de grupo que tem 30. Fatura bi. E aí você pode ter. Sim. Tu paga 300 mil por mês para um funcionário. Ontem eu tive com um cara no meu grupo que a gente vai ajudar a empresa dele do setor automotivo. Ele tem um diretor de comercial de salário de 350 mil, um CEO de salário de 500 mil por mês, porra. Caramba. E quanto que ele ganha? Porra, olha o tamanho da empresa dele. E ele fala, eu pago pra caralho pra esses caras porque... E fora bônus, tá? Sim. Porque eles resolvem todos os meus problemas. Eu divido riqueza, não reclamar de pobreza. Porque eu quero chegar no escritório todo dia, dar uma passada, mas a bucha não é minha, a bucha é dele. E ele vai pra rua no outro dia... Se
se ele não for 100% eficiente. Ah, Lázaro, mas todo mundo pode errar. Um cara na cadeira dessa não pode errar, não. Se ele errar, ele vai perder o emprego. Tá. O cara passou 30 anos aprendendo. Aí ele vem assumir uma cadeira de CEO de uma empresa dessa, recebendo de fixo 6 milhões por ano mais bônus. Esse cara, se ele errar, ele tem que ir pra rua, meu irmão. Em 3 meses, ele foi preparado para isso. Sim. Então, é isso. Tem gente que quer fazer carreira executiva. Tem gente que quer... O meu caso, eu sempre fui executivo e empresário ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sempre. Consegui fazer as duas coisas. Tem cara que não vai conseguir. Entendeu? Porque uma carreira executiva de ponta para você chegar nesse nível é mais difícil do que empreender. Sim. Por um único motivo. Tu vai ter que ter um conhecimento técnico de hard skill muito grande. Porque senão você não disputa uma vaga para ser um CEO. Eu ia te perguntar isso. E como que foi o seu processo de aprendizagem? Porque assim, eu vejo... E não que seja ruim, tá? Mas eu vejo que muitas vezes o executivo, ele acaba indo para uma linha de ficar fazendo 85 pós e parece que ele fica completamente distoante do que está acontecendo na real. Como que você conseguiu esse conhecimento prático? 50% da minha vida, óbvio, né? Eu com 14 anos de idade, com 15 já fazia técnico em contabilidade. Enquanto os meninos jogam videogame, eu estudava balanço, DRE, balancete, livro razão, quem entra debita, sai acredita, fazia dívida estruturada, trazia dívida valor presente na adolescência. Então a preparação começou desde cedo e eu tive um negócio que foi oportunidades. Tá. Eu era um vendedor e eu tinha um lava-jato. Aí eu fui gerente, eu tinha uma confecção. E eu fui passando por todas as áreas das empresas. Eu comecei com venda, fui para marketing, passei em finanças, passei em logística, passei na cadeia de supply chain, antes de sentar na cadeira de CEO. Entendi. Então teve 13 anos de prática profunda antes de virar o número 1. E fora a formação acadêmica que eu nunca parei de estudar na minha vida. Por exemplo, hoje, Léo, eu faço filosofia. Eu faço filosofia na PUC Rio Grande do Sul. Eu dou aula no MBA da PUC. Eu dou aula no MBA lá de governança, eu dou aula de nicho de mercado, eu dou aula de controladoria. Quem for fazer MBA da PUC vai me ver dando aula de tudo quanto é matéria lá, de nichos de mercado, de planejamento estratégico. Porque eu gosto. Eu gravo 14 aulas por ano e fica lá por 5 anos. Outro dia, uma menina encontrou comigo e falou, cara, você deu aula para mim na PUC, mas você é tão diferente. Eu falei, qual foi a matéria? Ela falou, nicho de mercado. Eu falei, foi 2016. Porque a matéria fica lá gravada para quem faz o MBA, entendeu? Então, e eu atualizo todo ano aquilo lá. E hoje eu faço filosofia, porque eu tenho medo de ser burro. Meu irmão, capacidade intelectual, cognição, sinapse, agilidade de raciocínio, para mim é a coisa que eu mais admiro no ser humano. Sim. Capacidade de ver futuro, de ver visão, de enxergar problema. Cara, o caos... A dificuldade não é problema desde que você entenda ela. A sua capacidade de entender o problema, de entender o caos, entender a gravidade das circunstâncias, te afasta do medo. É as duas coisas. Ou a ignorância completa também te afasta do medo. Porque a ignorância completa é uma bênção. Sim. Tu olha para uma bomba ali e não sabe o que é uma bomba, vai lá pegar nela. Sim. É uma bênção desde que a bomba não exploda. Agora, o conhecimento, você sabia que aquilo é bomba, e saber o fio que você vai cortar, se é o vermelho, se é o verde, o amarelo ou o azul, para desativar a bomba, te dá segurança e confiança. Então, eu, Lázaro, acho que o empreendedor, ele tem que saber. Boto gente mais inteligente do que eu nas cadeiras e pronto, vai ser enganado. Porque se você tem um ser mais inteligente que você, ele vai te manipular. A inteligência é uma grande arma da manipulação. Você pode ter certeza disso. Entendeu? Por exemplo, se você... não entende porra nenhuma de gestão, só que você tem uma empresa de 1 bi, tá cheio de gente assim, tá? Conheço dono de empresa de bilhão que não entende gestão, nem de governança, nem de nada. Ele colocou gente muito boa de base dele. O que ele tem que fazer? Trazer grandes conselheiros. Porque aí o conselheiro aperta o executivo. Sim. Aí ele fica meio que blindado. Porque senão ele próprio não sabe fazer a pergunta, irmão. Se eu não entendo de finanças, como é que eu vou entender se o meu diretor financeiro está fazendo um bom trabalho? Se eu não entendo. Sim. Entende? Total. Então, é isso, ó. Executivo consegue ganhar dinheiro. Dono de empresa tem que saber, tem que ter conhecimento. Eu, Lázaro, pautei minha carreira dentro de todas as áreas da companhia e eu nunca parei de estudar. Nunca, entendeu? Eu estou fazendo filosofia existencialista. Eu já fiz história antiga. Outro dia eu falei na internet, porque eu sou historiador. Aí um monte de comentário, kkkkkk. O cara lê livro, acha que é historiador. Galera, eu sou formado, eu sou bacharel em história, com especialização em Egito e Roma. A internet é uma merda. O cara escuta metade da frase e não termina de ver o vídeo. Eu fui falar num vídeo outro dia que a contabilidade, como ela é, vai acabar. Na hora que eu falei, a contabilidade vai acabar. E expliquei o porquê. O cara lê só até eu falar, aí os contadores todos me xingando. Falei, gente, eu sou da área.
ela como é hoje, com a nova lei e com a evolução dos tempos, ela vai terminar. Eu preciso evoluir. O ser humano está aí. Ele não escuta. Sim. Como é que você vai ser um bom dono, um bom gestor, um bom executivo se você não tem o dom de escutar, de destrinchar o que você escutou? A sua sinapse, um neurônio emite sinal, o outro recebe, eu manifesto aquilo de uma forma ali dentro, compreendo, entendo a situação e vira ação. O cara não consegue fazer isso, porque ele escuta... Entendeu? A língua é mais rápida que o cérebro. Às vezes nem tem cérebro. Aí já vão falar também que eu tô falando que o ser humano não tem cérebro. Outro dia começaram a me xingar porque eu falei que eu prefiro frear maluco do que empurrar anta. Você tá comparando o ser humano com anta? Tô. Quem tinha que reclamar era a anta. Não é a porra do ser humano, não, que tem ser humano que é pior que a anta. Entendeu? E quanto mais se acha inteligente, pior é. Real. É aberração, entendeu, irmão? Sim. Então, pensa assim. Dá para você fazer bem feito. Por isso que o setor de educação hoje cresce muito, porque as pessoas estão tomando consciência, sabia? Quantos caras te procuram para resolver o gap deles? Total. Entendeu? Sim. Isso é sinal que o dono está começando a descobrir Toma consciência. que se ele não entender, alguém vai entender mais que ele e ele vai ficar para trás, ou alguém vai entender mais que ele e vai enganar ele. E eu não sei o quanto que você vê ou se depara com isso, mas quando a gente fala em pessoas que vendem, por exemplo, programas de mentoria para empresários, a gente sabe que tem muita gente que vai vender mentoria para empresário porque não deu certo no próprio negócio, né? 90%. O que você vê que são talvez os 3 principais erros que você vê as pessoas ensinando em mentoria para empresário? Primeira coisa que é um recado para todo mundo aí dentro. As pessoas só podem te guiar por caminhos que já percorreram. Eu, né, sou conselheiro hoje de 4 empresas. Outra coisa, eu uso o conselho não é para ganhar dinheiro, é para aprender o setor. Né, eu acabei de sentar no conselho do Grupo Koch. Está entre os maiores supermercadistas do Brasil. Quase 20 bilhões de faturamento. Eu entendo de governança, eu entendo de estruturação, eu entendo de modelagem financeira, mas eu não entendo do varejo de supermercado e eu quero aprender. Se eu ficar 3 anos, eu fiz um MBA em supermercado. E é um eu fiquei 10 anos na indústria farmacêutica. Depois fiquei 3 anos e meio como conselheiro de varejo farmacêutico. Cara, eu domino o varejo farmacêutico. Eu consigo aprender dessa forma. Então, eu posso ensinar. Porque eu tive uma jornada de 30 anos aprendendo. Sim. Eu tenho mais de 30 anos de história, como CEO uns 20. Então, eu posso ensinar. O problema é isso que você falou. O cara deu errado na vida e ele quer ensinar alguém. Eu vou dizer um negócio para você. Teve um cara que foi mandado embora de uma empresa que eu estava fazendo turnaround. Estava fazendo turnaround de uma empresa americana, que não era a Junés, era outra empresa, antes. E a gente mandou embora um cara de marketing porque ele estava roubando. Além de ser ruim, estava roubando. Caraca. De repente, outro dia eu vi ele na internet vendendo treinamento, dando curso de cultura. E esse cara foi mandado embora, foi funcionário meu, foi mandado embora porque estava roubando e ele dando treinamento, falando de cultura, falando de governança, de gestão, de planejamento estratégico, de marketing. Que doideira. Ele não sabia nada, foi demitido e ainda estava roubando. Cara, é uma insanidade. A dica que a gente tem que dar, Léo, procure saber a história da pessoa de verdade, não a história das redes sociais. O Google ajuda, o GPT ajuda. Tem um monte de ferramenta aí que você começa a descobrir quem é o cara. Puxar a capivara, né? Quem é o cara, entendeu? Sim, total. Você tem um monte de gente boa para seguir, pô. Sim. Você tem um monte de gente boa que teve uma carreira lisa, entendeu? Que teve profundidade nas coisas. Né? Eu tava falando com o Caio outro dia sobre isso, né? Fui lá no podcast do Caio. Caio, pô, a gente sabe, a gente se gosta, né, velho? Pô, conheci vocês juntos lá. Você sabe que o marketing multinível é um celeiro de gente doida. Tem muito nego louco lá dentro. Mas tem uns outliers muito legais. Tem. Né? Eu levei um monte de gente da época de vocês pra amizade, porra, pra vida. Total. Entendeu? Em compensação, tinha um monte de maluco lá que eu falava, Deus me livre, rapaz. Em compensação, eu trouxe um monte de amigo comigo. Sim. Entendeu? Total. Então tem tudo na vida. Eu tava falando com o Caio isso. Capacidade, porque eu tava falando do Vênice, né? Sim. E eu falo com o Caio, Caio, você é o cara perfeito de ensinar a vender, caralho. Não é um grande vendedor? É. O cara é um monstro, porra. É um monstro. Ele tem total autoridade. Vocês moviam gente. Sim. Quantas pessoas você tinha debaixo de você, Léo? Muitas milhares. E com 20 e poucos anos, caralho. É. Isso te traz bagagem, Léo. Sim. Isso te traz história. A história ninguém tira. O problema é quando o cara não tem história de nada e ele quer ensinar o cara a fazer.
Atenção para o recado importante. Acesse o QR Code que está aí na tela e receba uma aula gravada, gratuita, onde eu entreguei os principais pilares do método SHP que nos fizeram vender mais de 30 milhões no ano passado, com menos de 1% desse valor investido em tráfego e que tem ajudado tantos profissionais e empresários a estruturarem e escalarem seus programas de mentoria. Total. Mas aí eu acho que você vê muito isso. Sim, você tem um monte de concorrente seu assim. Tem. Voo de galinha. Esse cara não vai durar. Você não acha? Também concordo. Ele Já não vai vi durar. vários que estavam 3 anos atrás e não estão mais. Não vai durar, porque existe um negócio chamado darwinismo corporativo. Que dentro das corporações, e ele vale... Eu acho que existe também agora o darwinismo digital. Os fakes, eles vão cada vez mais sumindo, porque não tem história. Total. Entendeu? Porque o cara não fez nada antes daquilo. Entendeu? Sim. Tem cara que durante a pandemia lançou um produtinho, vendeu e agora ele é um mago do negócio. Total. Não foi, irmão. Então eu acho que é isso. Eu acho que sempre vai ter os bons. E o cara, na hora que tá ouvindo a gente, faça uma pesquisa. Né? O que o Léo fez antes de fazer isso? O que o Caio fez antes de fazer isso? O que o Lázaro fez antes de fazer isso? O que as pessoas que eu vou seguir fizeram? Será que elas percorreram a mesma estrada minha? Porra, se ela percorrer a estrada que eu quero percorrer, eu vou seguir. Se a pessoa não fez essa estrada, eu não vou seguir. Boa. Não, sim. E eu acho que isso é fundamental para quem quer crescer na vida. Modele as pessoas que já fizeram o que você quer fazer. Boa. Eu tenho visto, né, até por coincidência, hoje é sexta, né? Anteontem eu tava com o Alfredo. Ele teve comigo ontem. Ah, é? O Alfredo, você fala da G4? O Alfredo Soares, E, cara, ele passou um bom tempo falando o quanto que ele tá, vamos falar assim, tarado por estudar comportamento de cliente. O que você me traz sobre isso? Porque, pô, quando a gente vê um Adib da vida mesmo, eu creio que é isso que ele tá fazendo, né? Sentindo o cheiro do que tá acontecendo. Vou te falar um negócio. Inclusive, na PUC que eu falei, eu dou aula de comportamento do consumidor. Ah, é? E a aula que eu dei lá, há 5 anos atrás, gente, não serve pra nada hoje. Já mudou, velho. Entendeu? Entendi. Entendeu? Eu tenho que fazer ela de novo, porque já mudou, velho. Sim. Os hábitos mudam, o comportamento muda. Vamos colocar, todo mundo me perguntando, cara, o Adib surtou, o que eu vou fazer com o Toguro? Irmão, Toguro tem uma visibilidade numa classe que nem eu nem o Adib vamos ter. Tá. A classe que o Toguro entra, vê eu e o Adib como playboy, velho playboy que já passou da fase milionário, que tá afim de curtir dinheiro e é explorador ainda porque é empresário. Só que esse cara, ele tem o Toguro como inspiração. Sim. E se você quer permear todos os públicos com a comunicação, com a visibilidade, tenha essas pessoas próximas de você. Por exemplo, a vinda do Toguro para mim foi sacada de mestre. Tem gente que critica, para mim foi sacada de mestre. Mais uma, né? Mais uma, cada hora é uma, mais uma, é uma sacada de mestre. Então, eu acredito pra caramba nessa história. O comportamento do consumidor, a pandemia fez vários hábitos mudarem. Rede de supermercado. Sempre houve uma máxima que era, quanto maior o meu supermercado, mais sortimento de produtos eu tenho, maior o meu portfólio, mais eu vendo, mais as pessoas gostam de ir lá. Pós-pandemia, minha casa não foi mais no supermercado da sede de agência. A gente compra pelo app do Pão de Açúcar. Em 30, 40 minutos está na minha casa. A minha cozinheira ia para o supermercado 8 da manhã. Ela voltava 11, ficava passeando lá. Hoje, a minha mulher faz pelo aplicativo ou a própria cozinheira faz pelo aplicativo, enquanto a comida, o produto, a matéria-prima não chega para ela fazer o almoço, ela está limpando a cozinha, ela está fazendo alguma coisa. Mudou o hábito de consumo. Supermercado continua vendendo mais. Você quer ver outra coisa que mudou? Houve uma queda enorme no consumo do arroz, do macarrão depois do Monjaro, de comida, massas depois do Monjaro. É uma pesquisa que eu fiquei recentemente. E o arroz despencou de preço. Por quê? Porque não vende, aí eu tenho que baixar preço. O Monjaro contribuiu para a baixa de preço de alguns alimentos. Cara, eu imagino como é que tá as pizzarias da vida. Todo mundo que era amigo meu, que era gordo, agora já não é gordo mais, velho. Mas também nem come. O cara sai comigo para almoçar, Só fica tomando o cara água. toma uma entrada. E aí acabou a comida do cara. Fudeu o dono de restaurante. Comportamento do consumidor. Houve um produto
que trabalha obesidade e que virou febre nacional, Ozempic, Mounjaro e os Cambal, e que afetou o comportamento do consumidor, do glutão principalmente, que comia tudo. Cara, a queda do preço do arroz e da demanda do arroz para mim foi uma surpresa enorme. Que loucura, né? Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, que bizarro, a canetinha tá mudando o hábito. Então os hábitos, Léo, eles vão mudar. Por isso que eu sou um tarado por estudar. E você tem, Alfredo tá certo, comportamento consumidor. Eu disse aqui agora, a aula que eu dei há 5 anos não serve para mais nada, velho. Eu vou ter que fazer outra. Sim. Vai mudar toda hora. Qualquer um de nós que não observar comportamento consumidor está fadado ao fracasso. Lázaro, mas eu não mexo com varejo. Peraí, quem disse que consumidor é só para varejo? Quem te compra te consome. Você pode ser mineradora, você tem um consumidor. Você pode ser, você vende serviço, educação, tu tem um consumidor. Sim. Todo mundo que vende alguma coisa, que transaciona alguma coisa, que negocia alguma coisa, tem um consumidor. E o hábito de consumo desse consumidor tem que ser monitorado para você ser eficiente, para você ter assertividade na sua empresa. Animal. O que você vê, Lázaro, que faz muitas vezes negócios que estão indo bem, começam a ganhar velocidade, começam de alguma forma a exponencializar e esse negócio deixa de ser bom? Vamos lá. O que acontece? Muito. Principalmente no digital aconteceu muito isso. Você tem uma boca de funil grande onde você consegue escala, mas você não tem estrutura para suportar uma escala. Um prédio de 25 andares ele tem que ter uma fundação maior do que um prédio de 10, maior do que um prédio de 5. Uma empresa de 50 milhões ela tem que ter uma infraestrutura de gestão, de governança, de gente. O pilar principal é gente com capacidade intelectual para mover grandes valores. Esse negócio é isso. A maioria das empresas, um grande erro. O Léo montou uma coisa qualquer aqui para vender, usou o canal internet e como o negócio começou a escalar. Só que o Léo está cercado de gente próxima dele, amigo dele, que quando começou a empresa do zero, estava todo mundo ok de conhecimento. Só que a sua empresa está ficando maior do que seus colaboradores e você não vê. E esses caras não têm a menor condição de fazer uma estruturação organizacional perfeita para dar suporte para aquele negócio. E o problema, quando você cresce rápido, você começa a se achar um semideus. E ninguém fecha as orelhas, né? Ninguém é, todo mundo está. O ego te atrapalha. Coisas que matam a empresa que cresce rápido, o capital de giro. Matam a empresa que cresce rápido. E o capital de giro é falta de conhecimento sobre estruturação e principalmente de previsão de caixa futuro. Tá. Isso atrapalha o capital de giro. Ou o dono começa a crescer rápido, ele acha que o dinheiro do capital de giro é dele, ele começa a gastar o dinheiro do capital de giro. Quem nunca botou a mão no capital de giro para gastar uma despesa própria é um prazer de curto prazo. Eu já fiz. Sim. Todo mundo já fez. Mas está errado. É um crime. Outra coisa, o ego e a vaidade. Ele afasta você da inovação. Você começa a achar que porque você fez uma vez e deu muito certo, você sozinho pode fazer tudo de novo que vai dar certo. Eu falo, quem faz, faz sempre. Desde que observe comportamento de consumidor e desde que saiba ouvir as pessoas e respeitar as pessoas. Então, o ego ele impede você de fazer coisa nova, porque ele faz com que você repita os mesmos hábitos e atitudes que te trouxeram até aqui. E sucesso do passado não garante presente, muito menos vai garantir o seu futuro. Então, essas duas coisas, que é capital de giro, ego e vaidade, te afasta da inovação já é o suficiente para quebrar. Uma outra coisa que quebra também, falta de acesso a crédito. Você está crescendo demais, se você vende produto, você tem que ter estoque grande, você tem que ter gente grande, você tem que ter infraestrutura, você precisa de crédito. E às vezes, quando você cresceu rápido demais, você não tem linha de crédito suficiente, o banco não te conhece o suficiente, não deu tempo de você ser um bom credor. Credor não, um bom pagador. Não deu tempo de você ser um bom pagador, o banco não te dá crédito. Ou se der crédito, como a Selic é 15%, o crédito é muito alto. Como ele não confia em você, ele bota mais alto ainda, porque o banco ele compensa o risco com a remuneração do capital. Sim. Que é a forma que você tem. Se eu tenho muito risco em emprestar com o Léo, eu vou emprestar mais caro. Se eu tenho menos risco com o Joãozinho, empresta mais barato. Sim. Entendeu? Então, isso também atrapalha. Velocidade versus infraestrutura financeira de capital. Estruturação de capital, ela vai te ajudar a crescer rápido. Você não tem, uma hora vai ruir. Sim. E quebra, morre de sucesso. Não tem o capital de giro. Morre de sucesso. Então, o Júnior, dono da Paraflu, falou uma frase comigo que ele falou, Lázaro, eu cresço 40% ao ano. E olha que ele já é grande e antigo, 30 anos. Às vezes eu controlo meu crescimento.
Por que eu controlo meu crescimento? Porque eu compro muito no curto prazo e vendo muito no longo prazo. Porra, cara, eu vou ter que ter um estoque. Às vezes eu tenho dinheiro para fazer isso. Mas o meu estoque vai ser dezenas de milhões. Eu chego e falo assim, para que eu vou crescer 40 e ter que me estocar dessa forma de curto prazo, ter que me alavancar ou usar meu capital próprio? Minha alavancagem própria, que também é um tipo de alavancagem. Eu tiro o dinheiro do meu bolso para pôr na minha empresa. Né? Para quê? Sendo que aí eu faço o seguinte, eu cresço 20 e deixo meu fluxo de caixa voando, meu caixa livre sobrando, e eu cresço 20. Por quê? Porque eu já sou lucrativo e tal, mas ele pode fazer essa escolha. Sim. Entendeu? Entendi. Então, tudo é uma estratégia. Entendeu? Tudo é uma estratégia. E se você entende o processo, se você tem capacidade cognitiva de fazer uma boa análise do seu futuro, você tem menos medo. Boa. Entendeu? Você citou sobre a pessoa ter amigos, às vezes, que ele puxou ali no começo da operação. E, no fim, a gente sabe que a cultura ela está muito incrustada nas pessoas. A pergunta é, para alguém que está nesse momento e que, às vezes, até tá implementando uma nova cultura, porque antes era muito solto, bagunçado, enfim, não tinha governança, é possível mudar a cultura com as mesmas pessoas? Quando eu assumi a Juness, ficou só o Andy. Todo mundo foi embora. Por quê? Muito difícil mudar a cultura sem mudar a gente, principalmente se essas pessoas estão lá nos mesmos lugares. Mas eu tô falando de líder, tá? Sim. Mudar cultura sem mudar liderança é muito difícil. Tá. Tem um ou outro outlier. A Andy foi uma outlier na Juness. Eu fui para Jafra, numa época, para fazer reestruturação também, turnaround. Só ficou a Valéria, que hoje é CEO lá. A Jafra foi vendida para a Dafit, foi vendida para outras empresas, ela tá lá. Cara, lembra, CNPJ não toma decisão, quem toma é CPF. Se a empresa está indo mal, a cultura é ruim. Não existe empresa com resultado ruim de cultura boa. Se o resultado é ruim, a cultura é ruim. Tá. E quem tomou a decisão para transformar aquele resultado em ruim? Foi a liderança. Nunca é o chão de fábrica. Nunca é a base. Você nunca demite o chão de fábrica. Você nunca demite a base da pirâmide. Você demite meio para cima. E é impossível. Só porque o Léo chegou, todo mundo vai mudar a cultura por causa da cor dos seus olhos? Não vai, irmão. E se você tiver pressa ainda, que tempo é dinheiro nas empresas. Você pega uma empresa de 1 bilhão, com resultado negativo, quando eu assumi Juness, tinha 40 milhões de resultado negativo por ano. Será que eu posso esperar 3 anos para comprar a empresa ou eu tenho que arrumar essa porra em 6 meses? Em 6 meses, eu vou tentar ter que treinar a pessoa. E detalhe, diretoria não é treinável, não, já tem que estar. Sim. Diretoria tem mais ensinado do que aprender. 80% do tempo é ensinando e não aprendendo, irmão. Se você é um diretor, já teve diretor, fazer entrevista para diretor, para vice-presidente, e falar assim, o que eu vou aprender com você? Eu falei, porra nenhuma, eu quero que você ensine. Porque se você não está pronto, pelo amor de Deus, eu não vou te contratar. Eu aprendo sempre. Eu comigo mesmo e com as minhas experiências. Não porque a empresa é obrigada a me ensinar. Sim. Eu falo com os caras que querem trabalhar nos meus negócios, liderança venha pronta. Eu não treino líder. Eu treino a base. Sim. O líder que venha pronto. Concepção minha. Sim. Ah, não, mas aí, Lázaro, mas e aprimoramento? Aprimoramento a gente faz. Sim. Entendeu? Sim. Mas é uma concepção minha. O Lázaro pode estar certo, pode estar errado? Posso. Mas eu penso assim. Sim. Entendeu? Boa. Então, cara, o caminho tá aí. É só o cara fazer. Peça fundamental que quebra a empresa também, que eu não podia esquecer de falar isso. Dono ignorante e medíocre. Dono ignorante e medíocre. Ele faz a empresa crescer, depois ele não tem condição de tocar, ele pega os amigos que começou com ele, mantém os caras lá em cima, gratidão a gente compensa com dinheiro, não com cargo. Dá dinheiro pro cara, mas não deixa ele num cargo importante sem competência. Tá. O cara, para ser um diretor financeiro, ele tem que ser skills de finanças, ele tem que ter hard skills sólido, ele tem que entender para um caralho. Ele, não, mas ele move as pessoas, ele tem um time bom, mas se ele tem um time bom, mas ele não tem conhecimento técnico para cobrar, ele vai ser um mau líder, vai ser enganado. Então, é muito normal isso acontecer. Sim. Nem todas as pessoas que começaram com você vão permanecer com você durante a jornada. Algumas vão sair, algumas vão ficar. Aquelas que se sofisticarem, aquelas que conseguirem adquirir conhecimento e monetizar esse conhecimento para te ajudar na jornada, fica. Quem não conseguiu tem que sair. Boa. O que você vê como principais diferenças, talvez, quando você pega uma empresa grande, que você entra num cargo executivo, por exemplo, ou para fazer um turnaround e tal,
ou versus o cara que está ali, às vezes, por exemplo, na Capital Upgrade, como um cliente talvez um pouco menor, que talvez a mudança que você tem que fazer é na cabeça dele. O que você vê como principais diferenças, enfim? Eu tenho as duas coisas. Eu tenho uma empresa de turnaround e uma empresa de educação. Exato. O cara que vai para educação, ele vai mudar a mentalidade e conhecimento dele para ele aplicar aqui no turnaround. Turnaround eu faço para você. Uhum. Turnaround eu boto o meu time que tem conhecimento lá dentro e resolvo o problema da sua empresa no curto prazo. A educação, ela resolve o seu problema de longo prazo. Uhum. Me desculpa, você não vai aprender turnaround com o Lázaro em 10 dias. Vai demorar anos. Sim. Mas você tem que mudar a sua cabeça para que este cara aqui consiga fazer um turnaround para você. Geralmente, o próprio dono não faz... Se ele ficou 20 anos na empresa, ele não faz um turnaround bem feito na empresa dele. Entendi. Porque ele tem outros laços emocionais, ele tem premissas que ele acha que são verdadeiras e que às vezes estão desatualizadas. Uhum. Ele está na cabeça dele que o comportamento do consumidor dele é aquele mesmo ainda que era do passado, mas não é. Você fica míope quando você está dentro do problema. E às vezes um olho de fora do problema quebra a sua miopia. Então são duas coisas. Cara, quando o cara tem que procurar o Léo, quando ele souber falar assim, cara, eu preciso que o meu conhecimento me leve para o próximo nível. Quando a necessidade do conhecimento precisar levar você para o próximo nível, você começa a estudar que na sua jornada você vai para outro nível e você vai se levar a sua empresa. Se a sua empresa está no buraco, você vai precisar de ajuda. Você não precisa de um treinamento para a sua capacidade, porque você não vai aprender em 2 meses aquilo que os caras fazem há 30 anos. Sim. Entendeu? Eu e o meu time fazemos isso há 30 anos, irmão. Você pode fazer o curso que for, você pode fazer a faculdade que for, você não vai ter essa capacidade no curto espaço. Então você precisa de ajuda local dentro do business. Sim. É uma coisa. Outra coisa é você mudar e uma cabeça, e eu acho que as duas coisas andam juntas. Tá. O cara tem que mudar a cabeça, e se ele tá fudido, ele tem que botar uma ajuda rápida, ele tem que chamar o socorrista, o SAMU, até que ele forme medicina e ele consiga socorrer a empresa. Então uma coisa não isenta a outra. Eu faço um treinamento para mim, a minha empresa tá mal. Ou eu ajudo, ou eu contrato alguém para ajudar a recuperar a minha empresa. As duas coisas. Sim. Se você se preparar, vai precisar de muito tempo para você fazer aquilo que, não, mas minha empresa está ótima. Então vai se preparando. Pronto. Sim. Você vai resolver esse problema. Não, mas minha empresa está fodida. Aí, meu amigo. Tem cara que contrata Academia do Resultado, onde eu ensino o cara a fazer planejamento estratégico, tático, operacional na minha metodologia. Só que ele não tem mão de obra para fazer o planejamento dele. Adianta eu ensinar para ele? Outro dia um cara chegou para mim e falou assim, cara, tu é foda pra caralho, inteligente pra caralho, eu venho pra cá, mas 4 dias eu não consigo absorver tudo. Eu falei, realmente. Seu time consegue trabalhar com a informação que eu tô observando? Não, meu time não tem capacidade para isso. Eu falei, então sai fora que tu jogou dinheiro fora. Você perdeu dinheiro. Entendeu? Sim. Se o seu time não tem capacidade de implementar tudo aquilo que tu tá aprendendo comigo, você tá jogando dinheiro fora. Não venha aprender comigo. Você tem que aprender comigo e tem que ter braço para exercitar. Senão tu vira obeso cerebral. Sim. Seu cérebro sabe tudo, mas você não tem capacidade de execução. A execução, a obsessão, a determinação vence qualquer talento. Boa. Entendeu? Total. E o que você vê para quem, por exemplo, tá ouvindo e fala assim, cara, a minha equipe não está alinhada com onde eu quero chegar. Não vamos pensar no cara que já tá um caos, mas ele tá percebendo que para onde ele quer ir não vai dar. O que você vê hoje? Porque existe vamos falar assim, uma discussão, um tabu, que, antigamente o cara entrava numa empresa e ficava 20 anos. Agora ele fica trocando. Então, a lógica da retenção de talentos, o que você vê que são os principais pontos que vão reter talentos dentro de uma empresa? Eu disse das 3 coisas que eu acredito. Respeito com um bom ambiente de trabalho. Sim. Plano de carreira e remuneração digna. Essas 3 coisas deveria reter. Tá. Se o cara quer mais do que isso numa empresa, ele tem problemas psicológicos e mentais. Vai procurar um terapeuta e um psiquiatra. Se o cara espera da empresa do Léo, o seu funcionário, espera mais do que um bom ambiente de trabalho e respeito, espera mais do que um plano de carreira, espera mais do que a remuneração digna, ele está doente. Tá. Ele não tem que esperar mais disso. Ele tem que esperar mais do que isso de outras pessoas. Sim. Da família, do terapeuta, do governo, do caralho. Tá. Mas ele não tem que esperar da empresa.
eu sou a favor que esses 3 pilares você como empresário tem que focar. Se isso não é o suficiente para reter o seu colaborador, talvez o colaborador não seja o cara para você. Tá. O problema hoje é que a gente começa a mimar as pessoas. Não, porque o RH tem que pagar a MBA, tem que pagar aquilo, tem que ter o dia livre, tem que ter o pet day, cara. Pet day? Tem que levar os cachorrinhos para a empresa. Tem empresa que tem. Tem empresa que tem o dia que você leva seu pet, que é para fazer você feliz. Esses dias eu tava numa reunião com um cara, aí ele falou, Léo, cara, eu vou ter que ir. Eu acabei de ver que deu o horário da creche. Eu falei, mas creche? Eu não sabia que tinha filho. Não, é que meu cachorro vai na creche. Eu falei, não. Eu falei assim, ô irmão, mas deixa eu te perguntar, antes de você ir embora, quanto que você paga? Ele falou, cara, é uns 5, 6 mil por mês. Vai na creche do cachorro. Eu falei, mano do céu, não é possível. O mundo tá doente às vezes. O mundo tá doente. Se a gente, empresário, resolver abraçar o caos do mundo, as demências mundiais, as doenças emocionais, abraçar e trazê-las para mim, eu vou deixar de ser empresa. Você tem que cuidar do seu funcionário com um bom ambiente de trabalho com respeito, dar para ele um futuro para ele sustentar a família dele e pagar ele dignamente. Sim. O resto, se eu inventar mais moda, eu estou trazendo as mazelas mundiais para dentro do meu negócio. Eu sei que isso aqui agora vai me xingar. Tem gente que vai fazer um corte disso e vai falar, esse cara não vale nada, olha que cara duro, insensível. Eu não sou insensível, eu sou realista. Sim. As empresas começam a abraçar as mazelas mundiais, sofrimento social, humano, trazer para dentro da empresa e querer cuidar. Não é seu papel. O seu papel é dar dignidade, bom ambiente de trabalho e respeito, dar uma chance do cara crescer na vida dele, pelo qual ele vai receber dinheiro e cuidar da família dele, ter o 4º filho, o 5º filho, o que você quiser. E pagar dignamente pelo salário prestado, pelo serviço prestado. Sim. Me gerou valor, recebi o dinheiro. Este é o nosso papel. Vou te contar uma esquizofrenia. Eu tenho um amigo que tem 4 mil funcionários na indústria dele, lá no Nordeste. Ele paga o salário do cara, pro cara trabalhar mensalmente. Só que se o cara não faltar, ele dá bônus. Isso pra mim é uma esquizofrenia. Doideira. Peraí, eu já pago o salário dele pra ele ir. Ah, mas ele falta muito, ele pega muito atestado médico. Quem não pegar atestado médico recebe o dinheiro extra. Porra, eu tô pagando 2 vezes, tô pagando o cara pra ele fazer o que ele deveria fazer e ele não faz. Não, eu pago o cara para ele fazer o que ele deveria. Não, mas eu dou um bônus se ele fizer aquilo que já está acordado. Doideira. Por quê? Porque a maioria acorda e não cumpre. A maioria assina um contrato de trabalho e não cumpre. Então, aqueles que cumprem ganham mais. Não. Meu amigo, aqueles que cumprem ficam empregados. Os que não cumprem têm que ser demitidos. Aí ele fala comigo, mas se eu demitir, eu não tenho gente. Olha que loucura, velho. Loucura. Eu demito o incompetente, aí eu não tenho gente. Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pagar mais o incompetente para ele fazer simplesmente aquilo pelo qual eu já estava pagando. Sim. Cara, isso é uma doença corporativa. Só que eu sei que ela existe. Eu sei que ela existe. Sim. Eu tenho vários exemplos. Nos meus negócios não, porque eu não deixo. Quer vazar, vaza. Eu fico sem o câncer, mas eu não faço quimioterapia nele. Entendeu? Sim. Eu não vou tratar ele, eu vou tirar. Sim. Agora, é loucura, mas acontece, Léo. O tal do pet day, o tal da creche do negócio. Sim. Cara, ai. Ô Lázaro, hoje você tem quantos sócios? 16, só que agora entrou 2, sabe por quê? Tava almoçando num restaurante, e que eu almoço há 15 anos, eu resolvi comprar. Isso é um mau negócio. É um mau negócio, mas eu comprei para receber os amigos. Vai virar o restaurante mais foda de Alphaville. Vou meter um piano bar lá. Que da hora. Vai ficar o mais luxuoso de Alphaville, vai ficar o tamanho mais foda de Alphaville. Só para receber os amigos. Você quer ganhar dinheiro com isso? Não. Mas eu quero, entendeu? Já viu falar euforia de caixa livre? Você tá lá, vou comprar essa porra aqui. Cheguei para 2 sócios meus, vocês estão comigo. Ele, eu não quero não. Eu falei, não tem que querer não, irmão. Vai estar aqui comigo, nem que seja com um pedacinho assim. Peguei a chefe da cozinha e falei, 10% é seu. Porque ela cozinha lá há 15 anos, entendeu? Daqui a pouco vocês vão saber, o novo nome vai ser Le Mont Blanc, que é um restaurante italiano e francês. Vai ser o mais foda, já falei ele. Até porque os meus concorrentes precisam de viver do restaurante, eu não preciso. Então eu posso ser o mais foda, entendeu? Então, assim, cara, aí entrou mais 2 agora por causa disso. Tá. Mas... E é o meu modus operandi. Eu tenho, por exemplo, uma empresa de educação, eu tenho 50%, tem mais 5 caras lá, cada um com 10%.
Entendeu? Porque Entendi. meu modo de operar, o cara opera pra mim. Eu não opero nada hoje. Sim. Eu não opero nada. Eu sento nos meus conselhos para eu ficar mais inteligente. Eu faço as reuniões quando eu preciso. As minhas agendas são pingadas. Não me marque nada 8, 9 horas da manhã, porque eu vou estar cuidando de mim, cuidando do meu cérebro, fazendo as minhas Sim. coisas, para depois eu entrar afiado no negócio. Nem sempre foi assim. Sim. Eu já trabalhei 18 horas por dia. Só que você chega no estágio da vida que, pelo amor de Deus, né, irmão? Tu tem que botar gente para trabalhar para você. O negócio é, você vende suas horas, depois você vende a hora das outras pessoas. E depois você vende e contrata o cara no contrato social para aquelas horas serem mais produtivas. Sim. E aí você vai escalonando as coisas. Animal. Senão não vai dar certo. Sim. Entendeu? Hoje, o que você diria que são os principais critérios que você avalia para puxar alguém como sócio? Primeiro é a competência. Segundo, a mesma mentalidade minha. Terceiro, os preceitos éticos. Primeiro é a competência do mercado que eu vou atuar. Segundo, tem que ter a minha mentalidade. Se não tiver a minha mentalidade... Eu tenho sócio que não tem a minha mentalidade. Eu tenho, eu sei disso, mas eu errei. Tá. Eu errei, entendeu? Mas eu tenho, e o segundo deles, a questão ética e moral. Primeiro, conhecimento profundo, hard skill Tá. e soft skill. Aí, depois, primeiro essa aí, a minha mentalidade. E depois as questões éticas e valores parecidos com os meus. Se tiver essas três coisas, né, e a mentalidade eu chamo ambição, eu chamo forma de fazer, forma de liderar e desejo da onde chegar. Vamos supor que nós viramos sócio aqui agora, Léo. Porra, todos os meus sócios são mais jovens do que eu. Não tem ninguém mais velho. Ah, não, tem um mais velho agora. Entrou. O resto, todo mundo mais novo. O que eu quero do Léo? Quero sua vitalidade, sua capacidade de realizar. Tá. Durante 30 anos. Se você ganha um dinheiro e fala assim, mas agora eu não quero mais não, porque eu tô feliz. Tô feliz com a minha empresa faturando 50 milhões por ano, deixando 15 milhões para mim, 30%, deixando 20, 10 milhões. Eu não quero mais. Você não serve para ser meu sócio. Sim. Você só vai ser meu sócio se você quiser mais. Grato sempre, conformado nunca. Essa é uma das minhas mentalidades. Conforme nunca. Grato sempre. Você vai ter que chegar bem e falar assim, cara, sou grato para um caralho porque minha vida mudou, mas eu quero mudar ela cada vez mais. Boa. Até porque riqueza muda de patamar. Eu antigamente achava que ganhar 50 mil era ser rico. É. Depois eu descobri que ganhar 500 mil não é ser rico. Por mês, tá? Ganhar 1 milhão não é ser rico. Sim. Muda, tem gente que vai xingar também. Esse cara é doido, eu sou doido. É. A gente muda, a visão muda. Lázaro, você realizou tudo que você sonhava quando você era criança há muitos anos, porque a minha capacidade de visão quando eu era criança era tão limitada que meu horizonte era pequeno. Sim. Quando você tinha 20 anos de idade, você almejava alguma coisa, você realizou tudo, porque mesmo com 20 anos de idade, o mundo que eu vivia, as pessoas que eu conviviam, eram muito aquéns daquilo que eu vivo hoje, que eu convivo hoje. Então a minha capacidade de visão era limitada. Por quê? O meu conhecimento é um recorte da minha visão. A minha sabedoria é um recorte do meu conhecimento. E a minha experiência é a minha sabedoria aplicada, que ela sim vai me monetizar. E quanto mais alto eu subo no Everest, mais a minha visão alcança. Sim. Cara, olha que bizarro. Eu encontrei com o Flávio Augusto fazendo uma palestra. E falei com ele, porra, irmão, beleza, você está fazendo a palestra aqui no sábado? Eu nem sabia que era aniversário dele. E ele falou, já fiz uma, vou fazer essa e fazer mais uma. Eu saí de lá falando, puta que pariu. Tem funcionário meu que no dia do aniversário ele não vai trabalhar, porque é aniversário dele. O cara que tem bi na conta fez 3 palestras no dia do aniversário dele. É por isso que ele tem bi na conta, brother. Sim. Tem gente que tira uma semana sabática no dia do aniversário para comemorar a vida. O outro cara fez 3 palestras no dia do aniversário. Sim. Quem tá certo ou quem tá errado? Eu acho que eu prefiro a vida do Flávio do que a do outro, entendeu? Em termos financeiros. Sim. É por isso que ele tem bi e o outro não tem. Cara, bizarro. E eu, na hora, cumprimentei e tal. Ele falou, porra, já fiz uma, vou fazer essa, fazer outra. E nós encontramos no Teatro Vibra, eu acho. Aí eu tava saindo do palco e tava entrando. E ele falou, vou fazer mais uma ainda. Aí, de repente, depois eu vejo no grupo do WhatsApp, que a gente pertence, tem 2 grupos que a gente tá no mesmo grupo. Os caras dando parabéns. Eu falei, puta que me pariu, velho. Aniversário do cara, o cara fez 3... Era sábado, aniversário, o cara fez 3 palestras. Mentalidade, brother. É. Isso é mentalidade do cara que venceu e vai continuar vencendo. Não é mentalidade do conforme. Sim. O conforme não trabalha no dia do aniversário, mas também não vai ter o bico que o Flávio tem. Sim. Entendeu? É mentalidade, brother. Não, total. E assim, entra um ponto para as pessoas refletirem, porque às vezes o cara fala assim, mas
é só sobre querer mais ou qualquer coisa nesse sentido. Só que quando você senta e vê vou dar 3 exemplos aqui. Pô, a sua vitalidade. Aí eu vejo lá, porra, o Paulo, velho, fazendo CIS, 50 horas, 60 horas, loucura. Você vê o Flávio. Cara, é uma vitalidade muito maior do que do abençoado acomodado. Então, não é sobre a grana. Não é sobre a vida é muito mais legal. É sobre fazer o que te dá prazer Isso. e fazer o que tem de ser feito. Em alguns momentos da vida eu faço o que tem de ser feito, em alguns momentos eu faço o que me dá prazer. E eu tento conciliar as duas coisas. Eu sou um maníaco pelo verbo fazer. Eu sou. Entendeu? Minha mulher fala, por que você não para de trabalhar, vamos viver a vida? Eu falei, vai dar merda, eu vou morrer. Eu não posso parar. Sim. Por quê? Porque eu gosto dessa parada. Eu acordo de manhã pensando em ser produtivo. Sim. Eu chego no final do dia me questionando se eu fui produtivo ou não. E nem sempre é sobre dinheiro. Total. É sobre um monte de outras coisas. Sucesso não tem nada a ver com dinheiro, irmão. Sucesso não tem nada a ver com grana. Eu conheço um monte de medíocre que deu uma sorte e ganhou dinheiro. Sucesso é sobre realização pessoal de objetivo e desenvolvimento social. É a concepção do Lázaro. Se eu estou gerando emprego, eu estou fazendo desenvolvimento social. Se eu estou gerando emprego, eu estou fazendo aquilo que eu planejei um dia sair do papel. Se eu estou pagando salário digno, é porque eu realizei de uma forma que eu tenho condição de fazer. E eu tenho que entender que tudo um dia pode dar errado. Eu não sou melhor do que ninguém, eu estou melhor ou pior. O mundo gira, as pessoas mudam. Então, isso é animal. Ter sucesso, isso é ter mentalidade. Eu voltei para casa, do dia que eu encontrei com ele lá, não tô puxando saco com o Flávio não, nem preciso, a gente não tem nada um com o outro, entendeu? A gente só se fala. Eu voltei pasmo, falei, puta que pariu, falei com a minha mulher. Você fala que eu sou tarado, você fala que eu sou maníaco, deixa eu te contar um negócio. Acabei de encontrar com um cara que fez 3 palestras no dia do aniversário dele, e ele não tá duro não, tá? Ele não tá duro não, ele tem muito dinheiro. E ele fez 3, e tava com um sorriso na cara. Sim. Me cumprimentou, e aí, tal, brincou, falou, pô, você tá cheiroso pra caralho, puta merda, tal. O cara num tesão dessa altura. Sim. No dia do aniversário. 3. Você acha que ele tá ali por dinheiro? Não. Imagina. Ele tá por quê? Realização. Você tem que descobrir o que te faz realizado. E às vezes o que te faz realizado não é o que te traz felicidade momentânea. É o que te traz felicidade futura. Você troca prazer de curto prazo pela vida que você quer ter. Então é isso, brother. Animal. Só que isso precisa de tempo pra saber, Léo. Sim. Quando eu tinha a sua idade, eu não tinha essa cabeça. Que legal. Como eu vim muito fodido, quando eu tinha a sua idade, a minha cabeça era o make money e acabou. Hoje eu sei que não é só sobre fazer dinheiro, é sobre fazer um monte de outras coisas legais. Pegando esse gancho, encaminhando pro final, se você voltasse, você encontrou ali, você vai aconselhar o Lázaro de 15, 20 anos atrás. Quais seriam as principais coisas ou direcionamentos que você traria pro Lázaro de 20 anos atrás? Que conselho eu daria pro Lázaro de 20 anos atrás? Repita as mesmas coisas com mais profundidade e intencionalidade. Vá para as suas guerras de coração fechado e mente aberta. Nunca vá de coração aberto para suas guerras. Eu fui. Tá, Muitas agora explica tudo. Volta e explica. Cara, é que muitas vezes eu ia de coração aberto confiando demais nas pessoas. Entendi. E o mundo me ensinou que a confiança talvez seja uma das questões mais difíceis da vida. Tá. Porque eu descobri no mundo que quem te rouba é quem tá próximo. Quem te decepciona é quem tá próximo. E que contrato te protege, mas não te defende de todas as mazelas. Então, eu seria mais intenso, eu faria tudo de novo, com mais intencionalidade, com mais profundidade. Porque a profundidade é que fez eu ter o conhecimento até hoje. Eu não sou um cara burro, porque eu fui conscientemente profundo em tudo que eu quis fazer. Então, eu ainda seria mais. Eu ainda trocaria mais coisa de curto prazo pelas coisas que eu queria fazer. E todas as minhas batalhas, eu iria de mente aberta, observando, analisando, mas de coração fechado. Tá.
Lázaro, mas não, a gente tem que ir para a vida de coração aberto. É os românticos que vão sofrer muito na vida. O coração aberto é para sua família, para as pessoas que você ama, não para suas batalhas. As suas batalhas é cabeça aberta, sangue nos olhos e o coração fechado. Para as batalhas e para suas lutas. Sim. Na sua religião, na sua fé, na sua família, tu abre seu coração. Para as batalhas, não. Todos os erros que eu cometi fui porque eu fui inocente no conhecimento, ou eu acreditei demais, ou eu não pensei na maldade alheia. Então, eu seria mais cauteloso com o meu coração no mundo dos negócios. Boa. Até que prova o contrário, todo mundo é inocente. Mas crie uma barreira que te proteja, até você ter certeza dos fatos. Boa. Porque eu pago preços hoje de coisas que eu não tenho culpa. Nunca tive culpa. E eu pago o preço. Preços que demoram a ser pagos. Décadas. Sim. No mundo dos negócios. Sim. E eu não tive culpa. Eu fui às vezes, com o coração aberto demais. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é isso, cara. O conselho que eu tô dando agora pro Léo. Sim. Seja mais intencional. Seja muito mais profundo e blinde seu coração das mazelas. Porque elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Bom. Entendeu? Irmão, gratidão mais uma vez pelo Vamos aí. compartilhamento. Entregou o ouro. Você pode ter certeza do seguinte, da outra vez eu briguei mais. Talvez nesse episódio as pessoas tenham menos views, sabe por quê? Porque você brigou menos. Porque as pessoas, elas não gostam das coisas de profundidade, ela gosta da superficialidade. É verdade. Se eu chegar e falar, Léo, vai te foder, viraliza muito mais do que o conselho que eu acabei de te dar. Entendeu? É verdade. E eu falar para você ser profundo, para você se tomar cuidado com as mazelas, você ser mais intencional, Sim. planejar mais a vida, viraliza menos do que eu falar, vai te foder, Léo, você é medíocre. Entendeu? É verdade. É loucura Real. isso. Loucura. Loucura isso, Animal. entendeu? Mas, ó, só convidar, brother, você sabe que você tem uma turminha aí que o Léo trabalhou comigo, né, porra? Que trabalhou comigo no passado e que mora no coração. Sim. E a gente tá perto, sempre. Animal. Às vezes a agenda demora a casar, mas faz o que você faz. Sim. Aí, ó, Eu sou bom do follow-up. é intencional. Ele é intencional. Ele falou, bicho, precisamos gravar outro podcast. Eu falei pra ele, vamos gravar, mas vai me lembrando. Rapaz, ele não me deixou esquecer nunca. Até casar, né? Mas você sabe que isso aí. o Kai também faz isso. A gente vai... Cara, tem liberdade pra isso? É isso aí. Tem, porra. Sim. Né? Sim. Você pode ir lá cobrando, então tá tudo certo. Animal. Rede social, quem quiser te Quem conhecer quiser mais. seguir o Lázaro do Carmo JR, Lázaro com S, tá lá no Instagram. Boa. Tá bom? Tamo junto. Obrigado, viu? Abraço, cara. Pessoal, espero que tenha agregado. Como o Lázaro comentou, tem direcionamentos aqui que servem para empresários dos mais diversos segmentos e eu creio que tem direcionamentos e conselhos, eu diria, que podem te economizar anos de vida. Então, anota e compartilha, que tem muita gente que você pode ajudar com esse episódio. Tamo junto, até o próximo.